Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar um pouco sobre construção de manual de marca ou você que quer desenvolver um posicionamento de mercado forte para que você consiga obter mais clientes e tudo isso utilizando inteligência artificial. Essa aula vai te ajudar a conseguir fazer coisas como eu fiz com, por exemplo, a minha logo, que antigamente era assim, e utilizando ali recursos de inteligência artificial, eu consegui remodelá-la para assim, de forma que fizesse mais sentido para a minha empresa hoje do que como era inicialmente. Além disso, vou te ajudar ali a desenvolver um material visual padrão para sua empresa que você vai poder usar no próprio ChatGPT para que você consiga criar carrosséis, você consiga criar thumbnails, você consiga criar qualquer tipo de material visual para poder divulgar o seu trabalho, até mesmo criar uma landing page usando esses materiais visuais. Então, se você gostou da ideia desse vídeo, já deixa um like aqui e se aparecer o botão hypar, clica em hypar para poder ajudar o vídeo aí a alcançar cada vez mais pessoas e cada vez ajudar mais pessoas, principalmente pequenos prestadores de serviços que precisam ali de alguma ferramenta, alguma coisa para poder auxiliar a que você consiga ter mais resultados. Vai ajudar com certeza outras pessoas a conhecerem aqui o canal Empreendedor X. Então, sem mais delongas, bora para a tela aqui, bora começar esse vídeo. Então vamos lá. Importante falar, pessoal, a importância da criação de um manual da marca. Tem muitas vantagens você fazer isso. Uma das principais, que assim, mais práticas mesmo, é principalmente você saber passar para os seus clientes de forma simples aquilo que você faz. Porque quando você vai oferecer alguma prestação de serviço e o seu cliente não tem facilidade de entender aquilo que você oferece, isso é um problema para você e é um problema para o cliente. É um problema para você porque você não vai vender com facilidade para os seus clientes, porque eles vão ficar confusos. E vendas, quando a pessoa está confusa, é muito difícil você conseguir fazer um fechamento. E para o seu cliente é uma maior praticidade entender como você pode transformar a vida dele. Então, até recomendar um livro aqui bem legal para vocês. Esse aqui, ó, Story Brand, tá? É um livro muito legal, recomendo bastante para vocês estarem utilizando aí como base para o entendimento, tá? Inclusive vocês podem utilizar dentro da estrutura de prompts e dentro da estrutura do manual da marca esse livro aqui como base, tá? Que é uma coisa interessante, que ele tem vários passos a passos que ele fala ao longo do livro que são necessários para você poder construir uma marca forte que gera impacto, tá? Então é muito interessante vocês terem como base esse livro aqui. Então vamos começar aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é, caso você já tenha mais ou menos definido o propósito da sua empresa, as entregas que você faz, tudo relacionado ao seu trabalho, o que você consegue oferecer de prestação de serviço, qual que é os valores, missão da sua empresa. Isso vai ajudar demais e você pode vir aqui, por exemplo, e colocar um PDF contendo essas informações, tá? É importante que você escreva à mão essa parte e caso você já tenha alguma coisa pronta, você coloque aqui. No meu caso, por exemplo, sou um prestador de serviços relativo à gestão de tráfego, treinamentos comerciais, implementação de CRM, agente de inteligência artificial, né? Então são esses trabalhos aqui que a gente oferece no Brasil e nos Estados Unidos também, tá? E eu tenho material já pronto para isso, né? E a minha marca já tem ali uma importância relacionada à liberdade. Então, até a logo minha é a logo de uma águia, tá? Então, só para contextualizar vocês, a importância de você já ter alguma coisa como base para que o chat não traga alguma coisa genérica, tá? Porque se você for pegar os prompts e colocar somente o prompt da forma que eu for fazer aqui, ele vai ficar genérico demais, tá? Então, recomendo que você tenha alguma coisa pronta para poder ajudar você a trabalhar melhor essa parte, tá? Mas vamos lá. Daí você viria aqui, clicaria aqui em adicionar, né? Daí você clica aqui em adicionar fotos e arquivos, você adicionaria esse PDF, tá bom? No meu caso, eu vou colocar um manual da marca que eu já fiz da, do meu posicionamento no Instagram, tá? Eu já vou colocar aqui só como base, realmente, para a gente poder continuar. E aqui você vai colocar esse prompt, tá? Esse prompt aqui, ó. Você é um especialista estratégico em storytelling. Sua missão agora é me ajudar a criar um posicionamento de uma marca utilizando o framework do Live Store Brand, né? Que a gente vai utilizar ele como base aqui nesse vídeo aqui, para poder desenvolver todo o nosso processo, tá? E aqui as informações iniciais da marca, que você vai colocar o nome da sua marca. No meu caso, o nome da minha é Wings, tá?
Qual que é o público-alvo? No meu caso, eu vou colocar meu público-alvo aqui no Brasil, que são dentistas. Tá? Dentistas. O problema que o público-alvo enfrenta, se você tiver uma base aqui de qual que é o problema que o público-alvo enfrenta, você coloca aqui. Caso não, você pode colocar aqui para o chat desenvolver para você, tá? Você pode colocar aqui, descubra isso, ou você pode inclusive utilizar um prompt que eu vou deixar aqui embaixo, que é o prompt de persona, para você ter algumas ideias, tá? Você pode usar um outro chat, colocar esse prompt para você ter algumas ideias dos problemas desse público, para você ter algumas ideias iniciais aqui do que ele enfrenta. Tá? No caso aqui, agenda vazia, ticket médio, médio muito baixo, muito trabalho para pouco resultado, né? Normalmente são esses os problemas aqui no caso, né? Produtos e serviços. Aqui você pode escrever todos os seus produtos e seus serviços, tá? Ou você pode simplesmente escrever que está descrito no seu manual aqui que você colocou aqui em cima, tá? Então você pode escrever assim, já está descrito no arquivo em anexo que eu coloquei para você. Daí você pode colocar assim, mas eu vou colocar aqui gestão de tráfego, né? No meu caso, gestão de tráfego, treinamento comercial, CRM, agentes de IA, funil de marketing e vendas, vou colocar essas coisas, tá? Diferenciais. Aqui você pode colocar alguns diferenciais, como pessoalidade, na entrega de projetos, personalização de projetos. Eu gosto de falar muito isso nas minhas calls de venda, sobre realmente vestir a camisa da empresa. Isso é uma coisa que eu prezo bastante. E vou colocar só esse, tá? Não tem necessidade de eu colocar muitas coisas, mas você pode colocar bastante coisa aqui, tá bom? E aqui são os passos a passos que o livro fala, né? Que é sobre o personagem, o problema, o guia, o plano, a chamada para ação, o sucesso e a falha do cliente, tá? Então, ele vai pedir para usar uma linguagem envolvente, emocionante, emocionalmente inteligente e com foco em simplicidade e clareza, que é o objetivo nosso aqui. Ao final, queria um parágrafo de posicionamento claro e pronto para ser usado em um site. Aqui ele vai falar um pouco sobre o personagem, então ele já descreve bem o personagem aqui. Está sobrecarregado, com sensação constante de trabalho demais e colhe de menos. Ele tem uma agenda cheia de pacientes ideais. Ele quer ter uma agenda cheia de pacientes ideais, aumentar o faturamento e ter tempo de qualidade com a família, tá? Esses são desejos inconscientes, bem relativo àquele conceito da pirâmide de Maslow, né? Problema, o dentista enfrenta uma rotina exaustiva, morre remunerada. O guia, no caso, é a empresa sua, né? A sua empresa, no conceito do Story Brand, você não é o protagonista do negócio, mas sim o seu cliente, né? Então é isso que ele fala aqui, e o guia é a empresa, né? A gente é o guia dos nossos clientes. Então é o que ele fala, né? Não é só mais uma agência, é um braço direito, estratégico, que veste a camisa da clínica e tal. Aqui ele fala um pouquinho sobre o plano, um pouquinho sobre a chamada para ação, que normalmente será utilizada para você poder utilizar nas suas campanhas, né? Publicitárias. Que o sucesso, qual o sucesso que o cliente vai ter e qual que é a falha que ele vai ter ao não contratar a sua empresa, né? No caso aqui a minha, né? E aqui um parágrafo que represente ali aquilo que se trata a empresa, né? Que você pode dar uma olhada e inclusive se você tiver um site, você já poderia inclusive pegar isso aqui e já colocar. Então na Wings, ajudando dentistas a sair do caos operacional e conquistarem uma agenda cheia, alto faturamento e liberdade real. Fazemos isso com gestão de tráfego inteligente, CRM automatizado, agente de inteligência artificial e treinamentos personalizados que transformam o jeito de vender dentro da clínica, né? Mais que uma agência, somos um braço estratégico que veste a camisa da sua equipe e entrega crescimento com clareza, processo e resultado, tá? Então você vai usar esse prompt. O segundo prompt é para a gente falar um pouquinho sobre o Branding Voice. O que é o Branding Voice? O Branding Voice é a voz da sua marca, as características da voz da sua marca. É uma linguagem mais formal, mais informal? É uma linguagem agressiva, uma linguagem menos agressiva? É mais técnica, menos técnica? Tudo isso será descrito aqui e o prompt é esse daqui. Atue como estrategista de branding verbal com base no público-alvo e no story brand criado anteriormente. Defina
a identidade verbal da marca. Aqui vocês têm alguns exemplos, né? Tom de voz primário, inspirador, técnico, descontraído ou premium, tá? No meu caso tem que ser uma linguagem mais premium, tá? Porque é um público mais premium. Então tem que colocar aqui premium. Vocabulário preferido é que você pode colocar algumas palavras que você utiliza de frequência, com frequência, né? Depois, palavras proibidas, como evite jargões, né? Evite palavras diminutivas, né? Qualquer coisa assim que possa afetar ali a linguagem no contato, em qualquer uma das fontes de contatos que você vai falar com a pessoa. Expressões da marca. Aqui você pode colocar caso você tenha algum bordão, alguma assinatura de comunicação, alguma frase, né? Que você utiliza na CTA, né? Alguma coisa aqui que seja característico da sua empresa de falar, tá? Pode ser até mesmo o slogan, tá? Eu vou deixar aqui vou deixar tudo aberto essas daqui, tá? Só vou deixar realmente o tom de voz primário como premium, tá? E o comportamento de linguagem em cada canal, como falar no Instagram, no WhatsApp e no e-mail, no vídeo, tá? Aqui ele também utiliza, a gente vai estar utilizando aqui o conceito do Jung, né? Que é um psicólogo, para enriquecer a identidade verbal e conectar as dores, desejos emocionais do público, tá? Então vamos continuar aqui. Parando seu vídeo rapidinho, só para falar uma coisa, eu estou dando aqui de forma gratuita 14 dias acesso a uma ferramenta que substitui o NO2N para você poder desenvolver agentes de inteligência artificial de forma muito mais facilitada. E não somente isso, mas essa ferramenta também tem CRM, tem forma de você fazer automação para poder fazer ligação para os seus clientes, tem agente para poder fazer ligação para os seus clientes, tem funis, tem template de página, tem integração com Instagram, WhatsApp, Facebook, Messenger, tem dashboards e relatórios de campanhas de Facebook, Google, TikTok e muitas outras utilidades que essa ferramenta tem. Então, se você se interessou nisso e está precisando disso para poder conseguir ter mais resultado, eu vou deixar o link aqui embaixo. Tá? Dá uma conferida na proposta, dá uma olhada na ferramenta, testa esses 14 dias de forma gratuita e se fizer sentido para você, pode ter certeza que isso vai te ajudar a conseguir ter mais resultados. Então, voltando para o vídeo. E com base nisso, ele vai começar a desenvolver a identidade verbal da sua marca, tá? Que no caso, eu não vou entrar em tanto detalhe aqui, tá bom? Mas aqui ele até mesmo fala que algumas referências de arquétipos, tá? Depois a gente pode trazer um vídeo aí legal e falar um pouco mais sobre arquétipos. Uma forma interessante de você estar trabalhando aí o seu posicionamento digital, principalmente se você é a sua própria marca, tá? Isso é muito interessante, tá? Vocabulários preferidos, tá? Então aqui tem várias palavras que ele fala sobre, né? Palavras proibidas, né? KPI, expressões de marca, né? Então aqui tem várias expressões que ele cria. Lógico, você tem que selecionar aqui e ajustar, tá? Dependendo da sua necessidade, você pode ajustar aqui esse material, tá bom? E depois de você corrigir tudo, vamos partir para a próxima etapa. A próxima etapa é a gente começar a desenvolver a identidade visual. Aqui é interessante, caso você já tenha algum material visual desenvolvido para sua empresa, que você coloque no anexo, tá? Mas caso você não tenha, você só vai descrever nesses pontos aqui. Então vamos lá. Com base na identidade visual e no Story Brand, atue agora como um designer de identidade visual. Crie uma descrição detalhada da identidade visual da marca, incluindo paleta de cores, com significados psicológicos, tipografia principal e secundária, estilo de ícones e ilustrações, referências para logo, padrões gráficos. Entregue a descrição como se fosse para ser utilizado uma ferramenta de geração de imagem como Midjourney ou DALL-E. Tá? E aqui você pode incluir ali a sua logo, você pode incluir o que você tiver de material aí também, tá bom? Aí você pode ficar à vontade aí para poder colocar aqui. Eu não vou colocar porque eu quero deixar ele livre aqui para poder decidir o que ele quer fazer, tá bom? Então vamos só deixar ele fazer. Então aqui ele começou a desenvolver e na verdade ele inclusive utilizou as mesmas cores aqui que eu utilizo na minha empresa mesmo. Azul, dourado, cinza, branco, são essas mesmas cores aqui que eu uso. Eu só não uso realmente esse verde oliva aqui, tá bom? Mas muito legal, só para vocês poderem ver que já estava bem na mesma vibe mesmo, tá? Aqui ele fala sobre a tipografia, Guton, Haken, né? Provavelmente ele puxou isso por causa desse material de marca que eu coloquei aqui em cima, tá? Provavelmente ele puxou por causa disso, porque na verdade essas são realmente a tipografia principal e a tipografia secundária aqui do meu material de marca, tá? Flat minimalista, estilo de ícones, sim,
conceito, descrição visual para IA, tal, estilo geral, tudo mais, beleza, tá perfeito. E pronto. Com base nisso, a gente tem tudo que a gente precisa para poder desenvolver esse material da marca. A gente tem, primeiro, o posicionamento de marca seguindo o Story Branding, de forma a ficar simplificada a nossa comunicação com o nosso cliente. A gente tem o Branding Voice, a forma que a gente se comunica com o nosso cliente. E a gente tem também, por último, a descrição visual da nossa empresa, como a gente vai comunicar visualmente a empresa nossa com os nossos clientes. E com base nisso, a gente vai somente organizar essa informação em um PDF. Então, para isso, você vai usar esse prompt aqui. Atue como especialista em branding, que está criando um branding book PDF para apresentar aos clientes. Com base nos dados anteriores do Story Brand, identidade visual e verbal, cria uma estrutura de manual da marca profissional contendo os seguintes capítulos. Aqui tem todos os capítulos, tá? Apresentação, Story Branding, missão, visão, valores, identidade visual, identidade verbal, exemplos de uso correto e incorreto da marca, padrão de comunicação, glossário de marca, arquétipo, assinatura e CTA. Lembrando que ao longo aqui do projeto, você pode pedir para ele para você selecionar um dos arquétipos, tá? Aqui ele falou sobre o arquétipo de mago, né? Forneça os textos completos de cada sessão como se estivessem prontos para ser diagramados num PDF. Então, basta a gente clicar aqui e ver a mágica acontecendo. Lógico, faz todos os ajustes, tá bom? Se aparecer alguma coisa estranha no seu material, eu recomendo que você peça para o chat ajustar, tá? Pede para ele ajustar, não deixa ele fazer essas noias não, tá? Às vezes acontece, então é super normal. E com base nisso, ele vai desenvolver para você todo esse material. E pronto, aqui você tem o manual da marca, tá? Você pode pedir para ele deixar maior esse material, tá? Se você quiser. Aqui embaixo você pode vir aqui e ajustar o tamanho, tá? Você pode pedir para ele aumentar, né? Você ajustando aqui, né? Eu não vou pedir para ele aumentar no caso, mas caso você queira, pode fazer isso. Nível da leitura, se é uma leitura mais complexa, mais simples, você pode modificar isso também. Ajustar, você pode adicionar emoji, sugerir edições, tá? Então alguma coisa aqui que está errada, a logo não está muito certa, você pode pedir para ele ajustar para você, tá bom? E com base nisso, você tem aqui o seu manual da marca pronto. E o que você vai fazer com esse material? Você vai baixar ele. Vamos baixar ele aqui em formato PDF. Veio aqui ó, o manual da marca Wings. Aí o que a gente vai fazer? Agora que vem a grande sacada. Você vai vir aqui na barra lateral do ChatGPT. Se você paga o ChatGPT, você vai ter a opção aqui de criar um novo projeto. Quando você clica em um novo projeto, você vai vir aqui e colocar o nome desse projeto. Né? Então, vou colocar aqui, colocar o nome da empresa, Wings, tá? E vou criar o projeto. E aqui, basicamente, eu vou vir aqui adicionar arquivos e vou adicionar esse manual da marca. Então, eu vou vir aqui em Downloads, vou clicar em baixar esse manual da marca. Baixando esse manual, aqui, todo chat que você colocar dentro desse projeto, ele vai ter como consultar esse manual da marca seu. E o que é muito interessante, porque você pode pedir para ele, ó, consulte o manual da marca antes de fazer isso. Consulte o manual da marca para poder ter a persona e qualquer coisa assim. Você pode inclusive pegar o prompt aqui da persona que eu vou deixar aqui, aqui embaixo, colocar aqui no prompt e não escrever nada, que ele vai te dar um resultado mais preciso utilizando o manual da marca, porque ele sempre vai estar consultando esse manual antes mesmo de fazer qualquer ação dentro dos chats que tiverem aqui dentro. Então é como se fosse um anexo que fica sempre ativo em cada um dos chats que você for desenvolver, tá bom? Então é como se fosse um anexo infinito, ele sempre vai ter acesso a esse material. E com base nisso, você pode vir aqui e simplesmente pedir para ele criar a logo. Crie uma logo com base no manual da marca que desenvolvemos. Vou falar para ele criar uma logo em PNG, tá? Crie uma logo em PNG com base no manual da marca que desenvolvemos. E vamos ver, eu vou colocar um prompt simples, só para a gente poder ver como que vai ficar. Aqui ele deu uma zoada aqui, mas vou falar para ele, gere a imagem. Esse prompt ainda não tinha criado, eu só realmente estou fazendo teste ao vivo aqui com vocês. Então, aqui a gente tem a nossa logo. Perfeito. É bem parecida. Lógico que a minha tem algumas coisas que são diferentes, mas está bem legal. Eu poderia até pedir para ele fazer uma logo com aspecto metálico, né? Que é igual a minha mesmo. Como se fosse um metal escovado, né?
e ficaria mais interessante, mas só para vocês poderem ver que com base somente nesse pequeno prompt e ele já consegue criar exatamente da forma que foi definida ali no manual da marca, tá? E com base nisso você consegue, inclusive, desenvolver ali conteúdos para suas redes sociais. E você utilizando esse material e você quer saber como você pode criar carrosséis, criar conteúdos na sua rede social, no seu Instagram principalmente, de forma bem facilitada e que vai te ajudar bastante a conseguir produzir conteúdo diário, ou até mesmo 2, 3 conteúdos no dia, para poder ajudar você a conseguir ter mais clientes na sua base, eu vou deixar esse vídeo aqui na lateral e com certeza vai te ajudar muito. Assiste lá que vai ser sucesso.